Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre histologia. Vamos estudar um pouco os tecidos. Particularmente eu quero falar sobre o tecido epitelial, certo? Na verdade, a histologia estuda todos os tipos de tecido. Eu já tenho até vídeos sobre os tecidos aqui no canal. Mas enfim, vamos fazer um apanhado especial para a gente começar um estudo dirigido sobre os principais tecidos do corpo humano. Tá legal? Então, faz o seguinte, pensa que o tecido epitelial é um dos tecidos que a histologia estuda. Existe o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, certo? São 4 grandes grupos de tecidos e tudo que a gente encontrar dentro de um organismo vai fazer parte de um desses grupos, certo? Muito bem, então nós vamos começar pelo primeiro, tecido epitelial, e vamos identificar as características desse grupo. Bom, então aqui os tecidos epiteliais, eles são formados por células que são dispostas lado a lado, umas das outras, mas bem juntinhas. É o que a gente chama de justapostas, tá? Justapostas, firmemente unidas entre si e com, vejam só, pouca substância entre elas. O que quer dizer? As células estão tão próximas umas das outras que não tem espaço para ter algum tipo de substância, certo? Pelo menos em abundância. Existe sim alguma substância, pelo menos para ligar uma célula a outra, tá? Que é uma espécie de substância intercelular, né? Que está entre uma célula e outra, mas existe pouca. Porque você vai entender que o objetivo desse tecido é realmente ficar bem juntinho, certo? Muito bem. Então, pouca substância entre elas, e o espaço que existe entre elas é tão pequeno que não tem como circular sangue entre elas. Ou seja, os vasos sanguíneos, por menores que eles sejam, eles não têm o calibre suficiente para poder penetrar entre as células e distribuir o sangue entre as células. Isso para você ter uma noção de como essas células são justapostas, certo? Bom, então, veja só, você vai pensar, se não chega sangue, não chega oxigênio, não chegam os nutrientes, certo? Ok, então como essas células podem se nutrir? Na verdade, gases e nutrientes chegam a elas por difusão. Difusão, gente, é uma espécie de transporte que acontece na membrana plasmática. Você já deve ter estudado difusão simples, difusão facilitada. Pois bem, é um tipo de transporte que acontece através da membrana, certo? De uma região muito concentrada para uma região pouco concentrada. É como se a célula fosse uma esponja, certo? Que se ela for encostada no nutriente, o nutriente vai entrar por difusão. E aí? Mesmo assim, ainda tem dúvida? Olha só no esquema como é que funciona. Então, notem aqui, as células, elas são esses tijolinhos aqui. Tá aqui? Cada núcleozinho deles está aqui, certo? As células são colocadas de uma forma bem juntinha, justapostas. Beleza. Muito bem, aí o que acontece? Não tem espaço para passar sangue.
como o sangue chega até as células para alimentar essas células. Então aí você vai usar o seguinte raciocínio. Essas células, elas estão em cima de algum lugar, de algum outro tecido, de alguma substância. Como você pode ver aqui embaixo, ó, nessa parte vermelha, é uma membrana que aparece, chamada de membrana basal. Ou alguns livros aparecem escritos como lâmina basal. Lâmina basal ou membrana basal é uma camada que se localiza abaixo das células epiteliais, certo? O que acontece? Aqui na membrana basal, você pode encontrar os nutrientes, ou seja, os nutrientes eles são depositados na membrana basal e as células vão pegando de baixo, certo? Por quê? Porque entre as células não passa alimento. Isso é uma coisa muito importante para você entender a dinâmica dos outros tecidos epiteliais, certo? Então aqui você está vendo uma representação de um tecido epitelial. Células epiteliais, os tijolinhos, certo? E abaixo dos tijolinhos, a membrana basal ou lâmina basal. Muito bem, então agora pensa no seguinte, o nutriente fica aqui embaixo e as células vão pegando, né, e trazendo para dentro delas por difusão. Além disso, a membrana basal, ela forma uma espécie de suporte, um alicerce, ou seja, ela dá o suporte ao epitélio e fixa o epitélio à camada que está logo abaixo, certo? E a camada que está logo abaixo já é um outro tipo de tecido, é o tecido conjuntivo. Então aí eu tenho um outro tecido, já é o segundo tecido. São 4, tá? Que eu falei, você deve se lembrar. Então eu estou falando de um, que é o tecido conjuntivo. Então vamos aqui retomar o raciocínio. O tecido conjuntivo, ele é o tecido que está abaixo da lâmina basal. O tecido epitelial está logo acima, certo? Então, o que acontece? O tecido epitelial é formado por células justapostas, certo? Com pouca substância entre as células, certo? E que se alimentam por difusão. Abaixo das células epiteliais, você vai encontrar a membrana basal, certo? Que dá suporte a esse epitélio e fixa o epitélio ao que está embaixo, que é o tecido conjuntivo. Além disso, né, a membrana basal, ela serve para quê? Para nutrir as células que estão logo acima, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho para vocês o tecido epitelial e suas modalidades. Então vamos tentar entender uma relação que existe entre as diversas modalidades de tecido epitelial. Dá só uma olhada. O primeiro tipo que eu vou mostrar para vocês é o tecido epitelial de revestimento, tá? Então, o revestimento, ok? Muito bem. No revestimento, eu vou passar por vários tipos, certo? E olha, se eu estou fazendo isso sim, de uma forma talvez muito rápida, não se preocupe. Você vai encontrar esse material na minha página do Facebook. Então, depois dá uma olhada lá, tá? Facebook/ Biologia para Estudar. Faz assim que você vai achar lá esse material. Então tá lá, ó, epitélio simples pavimentoso. Primeiro tipo de epitélio que a gente vai ver. Então, como o próprio nome diz, e aqui a gente vai destacar uma coisa que vai aparecer e que vai servir para você entender a classificação desse tecido. Então, dá uma olhada aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou trocar aqui, vou colocar uma cor
bem de destaque como vermelho, então vocês vão olhar aqui, ó, essa palavra aqui, ó, simples, certo? Epitélio simples, tá? E pavimentoso. Vamos tentar entender o que é isso. É o seguinte, ó, o epitélio simples significa que só tem uma camada. Uma camada como assim? Aqui você vê no desenho, olha, esse é o epitélio simples pavimentoso, certo? O que que ele tem? Ele tem uma camada de células epiteliais, certo? E abaixo dela já vem a membrana basal, certo? Muito bem. Quantas camadas de célula tem? Uma camada de célula. Ora, se tem uma camada de célula acima da lâmina basal, então é simples, certo? Então, quando eu falo essa palavra simples, quer dizer que só tem uma camada em cima da membrana basal ou lâmina basal, certo? E pavimentoso, porque ele se parece com um pavimento. Como assim um pavimento? Como um piso, por exemplo. Pode ser um piso da sua casa, o pavimento da sua casa, né? O piso da sua casa, tá? É pavimentoso. Então você tem uma cerâmica lá, você repara, a cerâmica ela é colocada bem juntinha e tal, né? Para quê? Para fazer o pavimento do chão. Tem um pavimento da rua, que é o asfalto, pode ser aquelas pedras de paralelepípedo também, tá? A ideia é essa, é pavimentar, é deixar coberta aquela superfície para evitar, por exemplo, a passagem muito fácil de coisas de um lado para outro. É uma espécie de proteção. Exatamente, o tecido epitelial, ele tem essa característica de fazer a proteção, né, do corpo do animal, tá bom? Uma outra função que ela tem também, que ele tem, o tecido epitelial, é a secreção. Isso a gente vai ver depois. Mas enfim, tá vendo como ele está protegendo? Ele está aqui em cima, né? Em cima da lâmina basal. Então o epitélio simples pavimentoso, ele é formado por células achatadas, dispostas em uma camada única, tá? Então por isso que é simples. Então aqui, ó, você pode ver que é uma camada única. Olha aqui, ó, única. Encontrado nos alvéolos pulmonares, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Isso é uma coisa muito importante para você entender e para você relacionar onde você vai encontrar esse tipo de epitélio. Veja, como ele é uma camada simples, certo? Uma única camada, e as células são achatadas, né? Então forma uma paredinha bem fina, bem fina. Ideal para quê? Ideal para os alvéolos pulmonares, por exemplo. O que acontece dentro dos alvéolos pulmonares quando nós estamos respirando? Acontece o seguinte, o ar entra, né? Quando nós inspiramos, enchem os alvéolos, e como os alvéolos são formados por uma cavidade, né, forrada de epitélio pavimentoso, simples, as células são fininhas e só tem uma camada, fica fácil do ar atravessar essa parede quando ele está em grande pressão. Quer dizer, quando você inspira, você infla os alvéolos pulmonares. Então, como ele tem uma camadinha bem fininha como essa, ao inflar a camada fica mais fina. Pensa num balão de festa, numa bexiga. Quando você sopra, ela enche, ela aumenta o tamanho, mas a parede de borracha vai ficando mais estreita. A mesma coisa acontece aqui. E aí o que acontece? O ar atravessa a camada, né, de epitélio simples pavimentoso e vai atingir a corrente sanguínea. E aí o sangue vai
pegar esse oxigênio e vai distribuir pelo corpo, certo? Outra coisa também, ó, além dos alvéolos pulmonares, vasos sanguíneos. Por exemplo, você imagina uma arteríola, que é uma artéria bem fininha. Ela tá lá no tecido, tá lá bem longe do coração, já está lá nos tecidos. O que o sangue tem que fazer? O sangue tem que oferecer para as células nutrientes e oxigênio. Como ele vai fazer isso se ele está dentro de uma artéria, uma pequena artéria, que é o que a gente chama de arteríola? Simplesmente assim, como a artéria é muito fininha, certo? Como se fosse um fio de cabelo, que é o que a gente chama de capilar, o que vai acontecer? Ela tem uma camada assim, bem simples. Então a pressão do sangue é muito forte e o que acontece? Como a pressão é muito forte, né, os glóbulos vermelhos que estão viajando lá dentro, levando oxigênio, eles passam bem apertadinho lá nos capilares sanguíneos. E aí eles são espremidos, eles têm que se esgueirar, que se espremer para passar, certo? Então, é como se fosse esse apontador aqui, ó, essa anteninha. Então aqui, ó, ela tá larga, depois ela vai afinando, afinando, afinando. Quanto mais fino for o vaso sanguíneo, maior a pressão dentro dele. Até que o glóbulo vermelho fica com dificuldade de passar aqui, e aí o que acontece? O oxigênio vaza. Né? Então o glóbulo vermelho é exprimido lá e aí o oxigênio vaza e atravessa essa camada simples, certo? Então é mais uma forma. Os nutrientes também acabam vazando aqui, ó, pelo rejunte entre as células, acaba escapando os nutrientes que vão alimentar as células. Então, os vasos sanguíneos também são formados por esse tipo de epitélio simples pavimentoso. E os vasos linfáticos, eles pegam e capturam de volta, eles drenam, eles recolhem os líquidos que escapam das arteríolas. Então, para não ficar aquele inchaço, aquele edema grandão, o que acontece? Aquele líquido que vai escapando pelas pequenas artérias, ele vai derramando no meio das células e os vasos linfáticos, o que eles fazem? Recolhem aquele líquido de volta para não causar um inchaço. Aí aquele líquido, o que vai acontecer? Ele vai ser drenado, vai ser filtrado e depois devolvido para a corrente sanguínea. Perceberam então o que é o tecido epitelial do tipo simples pavimentoso? Muito bem. Então agora vamos ver o seguinte. Dá uma olhada esse aqui e vamos fazer uma comparação, certo? Olha só, vejam como essas células aqui são células maiores, elas se parecem com cubos, então por isso é um epitélio simples cúbico, ou seja, ele tem também uma única camada, certo? Olha aqui, ó, uma camada de células, certo? E essas células são cúbicas, uma única camada. Então aqui, ó, você tem o que? A membrana, vamos colocar aqui, ó, membrana basal. Olha aí, a membrana basal está aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó. Acima da membrana basal, o que você tem? Essa camada aqui, como vocês podem ver, certo? É só uma camada de células, tá? Uma camada de células epiteliais. Como é uma só camada, a gente chama de simples. Então, epitélio simples cúbico. Antes era epitélio simples pavimentoso. Agora, epitélio simples cúbico. Tá bom? Então, esse tipo, ele serve para forrar ou formar os túbulos renais,
que são os túbulos que se encontram dentro dos rins, certo? Por onde circulam a urina, certo? Depois que ela é formada, ela é transportada por ali, até ser eliminada do rim, vai descer para a bexiga urinária e sair do corpo, certo? Concordam que esse líquido que é a urina, ele tem que ser conduzido direto, né, para dentro da bexiga urinária. Ele não pode escapar. E uma forma dele não escapar é a célula ser um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa do que aquela anterior, ou seja, em formato de cubo. Certo, pessoal? Então, esse é um outro tipo, então, importante. Vamos lá, seguindo aqui adiante, ó, epitélio simples prismático. Epitélio simples prismático. Se é simples, o que que ele tem? Uma única camada. Olha aqui, de novo, simples, tá aqui, ó. Uma única camada, só que é prismático. O que quer dizer? A célula tem um formato de um prisma. Muita gente acha estranho, né, chamá-lo de prisma, porque a gente tem aquela ideia de prisma como se fosse uma pirâmide, certo? Mas assim, também você pode chamar de colunar. Aí fica mais coerente, na minha opinião. Agora, como é que ele é? Dá uma olhada aqui, ó. Então, o que que você tem? Olha aí, aqui embaixo, a membrana basal. De novo, sempre ela, ó. Membrana basal. Então, ela tá aqui, ó, basal. Ela tá aqui, ainda aqui embaixo, como sempre, que é o lugar dela. Agora, olha só a altura disso aqui. Tudo isso aqui, ó, aqui é que você vê que são o que? Células, né? Células, certo? Em forma de colunas ou colunares ou prismáticas também pode ser, não tem problema nenhum o nome que você vai dar. O importante é você lembrar como é. São células bem altas, né? Não são cúbicas, né? São mais altas do que isso. Portanto, esse é um tipo de epitélio que, por exemplo, se repara que no outro eu falei que o epitélio cúbico ele é um pouco maior, então não deixa a urina escapar antes do tempo daquela tubulação? Pois é, agora aqui é mais alta ainda. Isso é legal porque você tem essa camada, esse tipo de revestimento, você vai encontrar no estômago e no intestino. Certo? E o estômago ele tem então uma camada maior, tá? Por quê? Vamos pensar só no estômago. Por exemplo, todo mundo sabe que o estômago é um órgão ácido, ou seja, ele tem dentro dele um ácido, que é um ácido forte, né? É o ácido clorídrico. Então, o que que vai acontecer? Para ele se garantir, para ele não ser furado, para ele não ser deteriorado pelo ácido clorídrico, que é um ácido forte que tem dentro dele, então aquele epitélio prismático bem largo para dar uma boa, como é que fala? Uma boa cobertura nas paredes estomacais e evitar qualquer acidente, tá certo? Então, agora dá uma olhada nesse aqui, ó. Primeiro, epitélio pseudoestratificado. Pera aí, cadê o simples? Não tem mais. Por quê? Se não aparece a palavra simples, você já vai pensar, não é uma única camada, certo? É mais de uma camada. Se não aparecer a palavra simples, já sabe, hein? Olha aí. Só que aqui está escrito, ó, pseudoestratificado. Aqui, ó, pseudoestratificado. Pseudo, pessoal, é falso. E o que é estratificado? É extrato, camada, tá? Então a gente, vamos colocar aqui, ó, o seguinte, ó, extrato quer dizer camada, tá? Camada. Então não seria apenas
uma camada de célula, por isso que não é simples. Quando aparece estratificado é mais de uma camada. Então tem a membrana basal, uma camada, mais uma. Bastam duas, já é um tipo de tecido epitelial que não é simples, vai ser estratificado. Uma camada sobre a outra. Só que aqui também tem uma outra parte da palavra, que é o pseudo, né? Então, quer dizer, pseudo quer dizer falso. Então, o pseudo é falso. Falsa camada. Você pensa que tem mais de uma camada, mas não tem. Olha aí. Então, aqui você tem o esquema desse tipo de tecido. Então, de novo, vamos lá. Como sempre, vamos ter a membrana, olha aí, membrana basal. A membrana basal tá aqui, essa camadinha. Aí depois, gente, vem tudo isso de célula. Olha aí, parece prismático, né? Então, para você não confundir, você vai perceber que o prismático, as células são retas, tá? Até lá em cima. Só que nessa, as células são tortas, como vocês podem ver. E outra coisa, os núcleos, eles não estão na mesma altura, como vocês também podem ver aqui. Significa que essas células, elas são mais tortinhas ou muito tortinhas e elas se amontoam, se espremem de tal forma que você pensa que é mais de uma camada, mas na verdade é porque ela está torta, então ela está passando atrás da outra e chegando lá em cima, você só tem uma camada. Não é ainda estratificado, é falso estratificado. Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, se você vamos colocar aqui, ó, aqui como se fosse célula 1, essa aqui, ó, célula 1. Note que essa célula ela vem até aqui embaixo, tá? Tudo bem. Agora vamos colocar aqui, ó, célula 2. Está um pouco torta, tá? Mas está indo até lá embaixo, certo? Agora vamos pôr aqui a célula 3. Olha, a célula 3, ela está vindo até aqui, ela está fazendo uma cinturinha e depois ela está indo até lá embaixo, tá? Então dá a impressão, às vezes, que essa célula aqui termina aqui e aqui começa a outra, mas ela é a mesma, certo? Até porque essa célula aqui, ó, que é a número 4... Vamos colocar mais abaixo aqui, ó. Essa célula número 4, o que está acontecendo com ela? Ela está muito larga aqui, ó, antes da base. Então, o que vai acontecer? Ela vai empurrar as outras células para o lado, certo? Então, vai deformar as outras células, né? E aqui, ó, daqui a pouco eu explico por que a 4 está assim. A célula 5 também está torta, a célula 6, olha aqui essa célula que eu poderia chamar de célula 7, está tão torta que quando chega aqui, ó, você não vê o meio dela, mas ela está aqui, ó. Então, como passa uma por trás da outra, então dá a impressão que é mais de uma camada, por isso pseudoestratificado. Como também, ó, a gente pode ver, por exemplo, nessa célula aqui, ó, tá? Que seria, vamos colocar como célula 8. Então aqui, ó, essa célula aqui, ó, ela está parecendo uma célula com duas pontinhas. Na verdade, ela começa aqui embaixo, se espreme e vai parar lá em cima. Ela parece que se esconde atrás da outra e você parece que ela terminou aí, não, mas ela está indo até o final. Então, na verdade, você tem uma camada, mas como elas são tortas, você fala que é um pseudoestrato, um falso estrato, certo? Bom, ocorre onde esse tipo de célula? É na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, né? Olha só, cavidade nasal, traqueia e nos brônquios, aqui, ó, que entram nos pulmões. Por quê? Vocês viram que são órgãos respiratórios. Quando a gente respira o oxigênio ele vem com partículas que estão suspensas no ar. Muitas ou poucas, mas sempre entra. Bactéria, fungo, poeira, enfim. Aí o que acontece?
essas partículas, elas não podem entrar direto lá no pulmão. Por quê? Porque senão ela vai fazer o seguinte, ela vai entupir os alvéolos pulmonares, que são aquelas bolsinhas, que aí, ó, voltando um pouco, ó, tá aqui, ó, a camada aqui é muito fina, então o alvéolo pulmonar está aqui. Se você respirar muita poeira, o que vai acontecer? A poeira vai grudar aqui nessa camada, e aí o que acontece? O oxigênio que você respira encontra obstáculos para atravessar isso aqui e passar para o sangue. Para isso não acontecer, o epitélio pseudoestratificado está aqui para limpar o ar antes dele chegar no alvéolo. Então, para isso que tem, por exemplo, essa célula aqui, ó, a número 4. Na célula número 4, o que está acontecendo? Ela está ficando meio amarelinha aqui em cima, porque ela está funcionando como uma glândula. Ela está produzindo um muco. Então, essa partezinha que está amarelinha aqui, está representando o muco. O muco que é produzido nos brônquios, na traqueia, no nariz. Aquela secreção de catarro, que serve para quê? Para que quando o ar entre pelo nariz, ele acaba indo até o pulmão, mas ele vai encostando na parede onde existe essa mucosa. E aí essa mucosa, ela é grudenta, ela vai grudar a poeira, evitar que a poeira chegue nos pulmões. E aí os alvéolos pulmonares ficam protegidos, tá legal? E aqui também, ó, nós temos os cílios aqui, ó, tá? Aqui, ó, cílios. Bem aqui, ó, nessa parte, que são como se fossem cabelinhos microscópicos, ou cílios aqui do olho, só que microscópicos, tá? O que eles fazem? Movimentos ondulatórios, que vão empurrando essa mucosa em direção ao nariz. Então toda sujeira que é recolhida ao longo, né, das vias respiratórias, elas vão subindo para o nariz, empurradas por esses micropelinhos. Além do mais, então os micropelinhos, eles retêm a poeira e vão empurrando para cima, para deixar a passagem do ar sempre limpa. Viram como é legal esse tipo de tecido? É um tipo de tecido muito especial. Então agora a gente chega num outro tipo, que finalmente um epitélio estratificado de verdade. Tá aqui, ó, epitélio estratificado pavimentoso, epitélio estratificado, viram? Olha, estratificado, esse é estratificado de fato, de verdade, e ele é pavimentoso. Então você imagina um pavimento formado por várias camadas, tá? Formado por várias camadas de célula, das quais apenas as das camadas mais inferiores, então aqui, ó, realizam a mitose. Pode ser queratinizada, né, que é a epiderme, ou não, né, caso ela esteja na boca, no esôfago, na vagina e no canal anal. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Bom, vamos lá. Bem devagarinho, aqui, ó, formada por várias camadas. Então aqui, vamos suspender um pouquinho aqui, ó, para a imagem ficar um pouco mais acima, ok? Não me canso de escrever, ó, membrana basal. Olha aí, ó, basal. Essa membrana basal é aqui, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo a primeira camada? Vamos chamar de camada 1. Aqui, ó, tem outra camada 2. Aqui tem outra camada 3. Aqui tem mais uma bem espremidinha 4. Aqui tem uma camada 5. E por último, aqui em cima, uma camada 6. A ideia, gente, é o seguinte: essas células, elas nascem por mitose, mas elas vão nascendo aqui embaixo, certo?
por mitose. Então essas células maiores, mais volumosas, são células jovens que fazem muita mitose. Conforme elas vão subindo para a camada 2, 3, elas vão diminuindo a mitose e elas vão acumulando um tipo de proteína, né, que é chamada de queratina, certo? Então por isso que aparece aqui, ó, queratinizado, porque elas acumulam queratina e vão diminuindo a mitose. Então ela vai sendo empurrada para cima, para cima, para cima, para cima, até chegar aqui. Quando chegar na última camada, ela já está tão queratinizada, ou seja, ela já tem tanta queratina que ela já não tem mais o metabolismo funcionando, ela já está morta. Então ela está mumificada de tanta queratina. E aí ela forma uma cobertura, que é o ideal. O 6 está aí para fazer isso, certo? Então, apenas as camadas mais inferiores realizam mitose. Então as superiores não mais. Pode ser queratinizado se for epiderme. O que é epiderme? Epiderme é a última camada da pele. Essa parte que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar. Ela pode ser, apesar de ter um monte de camada, na prática pode ser assim da espessura de uma folha de papel, uma folha de caderno, certo? Mas são várias camadas. Então o que acontece? Essa camada que a gente vê, que tem um aspecto todo emborrachado, é uma camada de células que está altamente queratinizada. Então fica com esse aspecto. Isso é bom para proteger o nosso organismo, o nosso corpo, das agressões do meio ambiente, de fungos, bactérias, vírus, etc. Pode ver, por exemplo, o vírus para contaminar você, ele não vai entrar por qualquer parte. Então, os lugares que o vírus costuma entrar no nosso corpo é nariz, é boca, nos olhos, nessas partes que não são secas como a pele. Quem deixa a pele seca é a queratina, que está na epiderme, que é apenas a última camada da pele, certo? Muito bem. E aí o que acontece? Quando mais lisinha, tipo a bochecha para o lado de dentro, também é revestida desse epitélio, certo? Mas você pode ver que é um epitélio mais molhadinho, mais brilhante, mais fraquinho, são as mucosas. Então a parte de dentro dos órgãos ocos também podem apresentar esse tipo de tecido, certo? Então, mas aí ela não é tão queratinizada, tá? Ou quase nenhuma queratinização. É o caso da boca, é o caso do esôfago, certo? Que é o canal que liga a garganta até o estômago. É o caso do canal vaginal, é o caso do canal anal. Por isso, esses lugares são tão sensíveis, são tão fáceis, por exemplo, de sofrer lesões, de se machucar, porque elas não são queratinizadas, apesar de serem formadas por esse tipo de tecido. Ok, tá legal? Então, tá dando para acompanhar, certo? Então vamos lá, epitélio estratificado de transição. É a mesma coisa, só que agora apareceu essa novidade aqui, ó. Transição. Vamos dizer o que significa isso? Então vamos subir logo para a imagem. Então aqui está a imagem, certo? Olha aqui, ó. Aqui está a imagem. Então vocês podem ver que tem várias camadas, certo? Mas ele é de transição. Como você pode perceber, geralmente, como aconteceu na de cima, as células começam grandonas e terminam achatadinhas e mortas, né? Aqui não. O que está acontecendo? Ela começa grandona aqui, ó. Nessa camada está grandona, mas na última camada também, ela não segue essa lógica de ir subindo e achatando. Não, ela pode subir, chegar lá em cima, está enorme. E no meio ela está intermediária, que é o que a gente vê aqui, ó. Certo? Então o que acontece? É uma modificação
especial do epitélio, é um epitélio especial, certo? Estratificado pavimentoso, em que, né, vamos colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui o acento, número de cada camada, o número de camadas e as formas das células podem variar. Então pode ter várias camadas, tipo, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10. Então o número de camadas vai variar, certo? E o formato das células também vai variar. De acordo com o quê? Porque esse tipo de epitélio estratificado de transição, ele aparece muito em órgãos que esticam e encolhem demais, tá? É a extensão do órgão, né? Então, a distensão que ele faz, por exemplo, no caso da bexiga urinária. Então, aqui, ó, bexiga urinária e nos uréteres. Então, quando sai a urina, a bexiga urinária, por exemplo, então você tem essas células grandonas aqui em cima, mas a bexiga urinária, o que ela faz? Ela aumenta. Por quê? Porque está cheio de urina. E quando ela aumenta, é aquele, como eu fiz aquele exemplo do alvéolo, é como se fosse uma bexiga cheia de água. Então ela vai aumentar, mas a parede vai ficar mais estreita. Então ela tem um limite maior de tolerância para encher. Então por isso que a gente consegue reter a urina por um bom tempo. Por quê? Porque a bexiga ela é mais elástica. Então o fato das células serem assim, de formatos e quantidades diferentes, esse tipo de tecido estratificado de transição, ele vai se modelar de acordo com a necessidade daquele órgão, certo? Então, isso é uma característica importante dele. E aqui, o epitélio estratificado colunar. Dá uma olhada nisso. Olha, ocorre na conjuntiva ocular, nos olhos, né? Nos grandes ductos excretores das glândulas. Aqui, ó, glândulas salivares e na maior parte da uretra. Então aí você vai encontrar esse tipo de epitélio estratificado colunar. Então, como vocês podem ver, o que está acontecendo? Quando chegou aqui na última camada, as células são em forma de coluna. Aí, ó, colunas. Tá? Então, por isso tem esse nome. Ocorre na conjuntiva ocular, nos grandes ductos excretores, por onde sai a urina do corpo da gente, tá? E na maior parte da uretra. Então, exerce uma função de proteção nesses casos, tá? Então, por isso a célula alta, para formar uma barreira, né? Uma barreira protetora, estratificado colunar. Viu que tem o simples colunar? Também tem o estratificado colunar. É muito rica a variedade desse tipo de órgão, né? Perdão, desse tipo de tecido no corpo humano. Tá legal? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil. Dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Tchau!